Olá, pessoal, muito bem, boa noite, bem-vindos à nossa live super especial, hoje comemorando 11 anos da portaria, do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Eu tenho o privilégio e a honra de receber parte do time do IBSP, nem todos conhecem, então vai ser uma oportunidade também para que vocês nos conheçam, né, para quem fica nos bastidores. Então, a gente está muito feliz de fazer essa live com o time. Como eu disse, é parte do time, vocês vão conhecer o restante no decorrer desse ano. E a gente vai comentar aqui um pouquinho. Eu coloquei um vídeo nas redes sociais do IBSP, avisando a todos que a gente ia fazer essa live e pedir para que vocês mandassem para a gente algumas perguntas relacionadas ao Programa Nacional, aos desafios, dificuldades. A gente recebeu muitas perguntas, queria agradecer a participação de todos, foi muito bacana, e a gente compilou muitas delas, congregou algumas, muitas são correlacionadas, e a gente vai tentar fazer aqui um bate-papo bem bacana para trabalhar todas as questões que nós recebemos. Mas antes, claro, antes da gente começar, eu vou, por ordem alfabética, para não ter briga, eu vou pedir para vocês se apresentarem e para que todos os conheçam. Vamos lá. Eu sou a primeira, prazer, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa data tão importante. Eu sou Adriana Torres, eu sou farmacêutica de formação, especialista em qualidade e segurança do paciente e metodologias de acreditação. Boa noite, meu nome é João, eu faço parte do time do IBSP, sou enfermeiro de formação, especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente, também especialista em terapia intensiva, e gerenciamento de serviços de enfermagem. É um prazer estar falando com vocês nesse momento. Olá, eu sou a Leiliane Marcato, eu sou farmacêutica, sou consultora aqui do IBSP e sou mestre e doutora em Ciências Médicas. E eu sou a Tatiana Barreto, faço parte do time do IBSP também, sou enfermeira de formação e especialista em qualidade e segurança do paciente. É um prazer estar aqui, falar sobre segurança, falar sobre qualidade, já faz parte da minha vida há alguns anos, então é muito bom estar aqui. Muito bom, eu estou muito feliz de recebê-los aqui nessa noite. E, bom, então vamos lá, bora começar. Acho que uma das questões principais, quando a gente fala do Programa Nacional, a gente tem muitas vertentes aí, muitas dimensões que foram propostas pelo Ministério, desde a implementação de boas práticas, a inclusão dessas práticas nas instituições de ensino, nas grades curriculares, desde também do incentivo à pesquisa, enfim, a gente tem aí algumas ações andaram mais, outras um pouco menos, a gente tem muitas oportunidades ainda, e acho que o que a gente mais recebeu de pergunta ainda está muito voltado aos núcleos de segurança do paciente. E ainda há muita dúvida com relação até à própria formação, a criação dos núcleos de segurança, como que a gente faz esse cadastramento do núcleo. A gente está falando do núcleo que faz parte da RDC, que já vai fazer 11 anos também, daqui a alguns poucos meses, mas que ela é parte integrante do Programa Nacional. Então, eu vou já direcionar por ordem alfabética de novo. Vou direcionar para a Adriana, para ela contextualizar um pouquinho. Adriana, como que é a criação dos núcleos de segurança, quais são as diferenças de perfis dentro do site da vigilância, porque a gente sabe que tem algumas etapas que a gente precisa cumprir para fazer esse cadastramento. E teve muitas perguntas relacionadas quais são as instituições obrigatórias e as facultativas. A gente sabe que 11 anos depois, a gente também evoluiu muito. Então, talvez, não sei, minha leitura é que talvez a gente tenha aí a necessidade de algumas atualizações dessa iniciativa. Então, vamos lá, contextualiza aí um pouquinho, Adri.
Oi, Ká, obrigada. Vamos lá, então, né? Essa questão da criação do núcleo de segurança do paciente de maneira oficial, né, no site da Vigilância Sanitária é extremamente importante. Faz parte de um dos eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. O programa ele é dividido em alguns eixos, e o primeiro eixo, que é o estímulo à prática assistencial segura, fala justamente sobre a criação desse núcleo de segurança do paciente. E como você mencionou, realmente vai de encontro com a RDC 36, que tem 6 meses de diferença, né, de idade entre a portaria 529 e a própria RDC 36. Então, quando a gente vai fazer o cadastro ou a atualização desse núcleo no site da Vigilância Sanitária, a gente já consegue entender se essa organização de saúde ela já possui um cadastro feito através do próprio CNPJ. Mas o que é importante a gente fazer com esse cadastro de maneira oficial? A gente precisa cadastrar um responsável legal de saúde, né? Esse responsável legal, ele é a pessoa física que ela é responsável e designada para representar a empresa jurídica, né, de forma ativa. A gente precisa ter um gestor de segurança, que é a pessoa que vai ser responsável por administrar os usuários dos serviços de saúde. É importante lembrar que também que pode ter mais do que um gestor de segurança. E aí a gente precisa cadastrar o perfil das pessoas cadastradas. Então, a gente sempre lembra que um usuário sem perfil de acesso não vai conseguir acessar o Notivisa, tanto para realizar quanto para monitorar e acompanhar todas as notificações dentro do cadastro realizado. E quais são esses perfis, né? A gente tem 3 tipos de perfil, que é o perfil gestor Notivisa, é o perfil técnico com permissão e o perfil técnico sem permissão. A grande diferença é que o perfil gestor ele tem acesso e monitoramento e gerenciamento a tudo. O perfil técnico com permissão, ele vai conseguir notificar, corrigir e não vai precisar de uma autorização da notificação realizada no sistema. Agora, aquele perfil técnico sem permissão, ele consegue notificar também, mas ele precisa que aquele perfil gestor que a gente falou anteriormente, ele aprove as notificações. E só depois dessa aprovação é que vai ser enviada ao SNVS. E aí sim, essa notificação vai ser considerada oficial dentro do sistema, tá? A questão da obrigatoriedade das organizações de saúde, você bem colocou que existem aí 11 anos depois, né, a gente precisa entender o que é obrigatório e o que não é. Hoje, como obrigatório, a gente tem os hospitais, as clínicas, serviços de diálise, endoscopia, radioterapia, as unidades básicas de saúde também tem essa obrigatoriedade de constituição de forma obrigatória do núcleo de segurança do paciente. Cada um com a sua particularidade, né? Exemplo, as UBSs, elas podem ter um único núcleo para a região, né, para diferentes UBSs, mas que compõem aí a região, e aqueles que são exclusos, né, de obrigatoriedade, que é facultativo, entram os consultórios individualizados, atenção domiciliar, laboratórios clínicos, mas hoje em dia a gente vê muitas organizações que mesmo não têm dessa obrigatoriedade, eles têm sim um núcleo ativo e um núcleo atuante com as notificações também. E também sabemos que precisa aí dessa atualização, né? Porque existem alguns setores aí da área da saúde que, devido a essa complexidade de atuação, deveriam ter essa obrigatoriedade de inclusão do núcleo de segurança do paciente. Acho que eu consegui responder tudo, né? Perfeito, acho que sim. E aí já vou pegar o gancho aqui, porque essa questão que você falou das instituições que não têm obrigatoriedade, mas já estão se manifestando, já estão criando os núcleos, acho que isso faz muito parte de uma sensibilização que a gente está trazendo para as equipes multidisciplinares, né, e que é um braço da cultura de segurança do paciente, que, ao meu ver, aqui ela é medular, ela é transversal para esse processo, né, e acho que talvez seja um dos maiores desafios. E aí, sendo um desafio, eu vou passar para a Tatiana responder, porque a questão da cultura de segurança também foi uma pergunta que foi muito frequente aqui, com relação a desafios, como é que a gente envolve as equipes multidisciplinares, né? Como é que a gente fortalece a cultura de segurança na organização, quais são as principais estratégias, as que deram certo, as que a gente tem maior vivência,
Lembrar que o IBSP ele acompanha instituições de saúde em todo o Brasil com projetos de melhoria da qualidade, segurança, não só, mais especificamente, né, para instituições que estão em processo de acreditação ONA, mas para projetos também de melhorias de linha de cuidado assistencial. E para qualquer um desses projetos, a gente trabalha muito a questão da cultura, que não é fácil, né, Tati? Então, você viu as perguntas que a gente recebeu aí para a cultura de segurança, como é que a gente fortalece e como é que a gente responde nosso público, Tati? Bem, toda instituição que começa nesse processo, né, de segurança, de qualidade, é tão sonhada essa cultura de segurança, né? E a gente sabe que a gente costuma sempre dizer nas organizações que é um movimento de formiguinha, né? A gente vai contaminando no bom sentido, né? Para justamente a gente conseguir essa sonhada cultura de segurança, né? E já puxando um gancho aí da Dri, né? Quando ela traz a questão da formação dos núcleos de segurança que vão dar esse direcionamento, até mesmo nessas próprias práticas que envolvem a cultura de segurança. E a gente tem ali a portaria 529 junto com a RDC 36, né, que é o nosso norte aí para isso. E nessa RDC ele nos traz até o conceito de cultura de segurança, né, que é um conjunto de valores, de atitudes, né, que justamente nos direcionam para esse comprometimento da gestão em saúde, da segurança do paciente, né, e um dos desafios grandes é justamente a gente substituir essa cultura da culpa, né, por uma cultura de cooperação, uma cultura de aprendizado, né, e como que a gente faz isso vendo os erros, né, de frente e encontrando os erros e as falhas assistenciais, né, então, uma das estratégias principais é a questão de ter uma alta gestão colaborativa, né, então, a gente ter ali a alta gestão, a diretoria, as diretorias executivas, quem está ali no topo da organização, na estratégia, trazendo a segurança do paciente como uma estratégia da organização, né? A gente sabe que vindo de cima para baixo, a gente sempre diz isso, né? Envolvendo a operação e quem executa ali, é uma estratégia que fortalece, né? E a gente começa a ver que realmente aquelas ações e todas aquelas ações são para melhoria mesmo, e não para buscar um culpado, né? Para aqueles erros. Né? Além disso, a gente também tem o processo de notificação de incidentes e tratativas. Né? Então, quando a gente estimula que as pessoas retratem os erros, que as pessoas retratem e envolvam a equipe como um todo nessas tratativas, a gente acaba mostrando que realmente o objetivo daquilo é buscar, né, justamente a melhoria dos processos, né, uma qualidade assistencial melhor e realmente a gestão do risco, né, que a gente diminuir os eventos adversos através disso, né? E, por último, eu acho que uma boa estratégia também é a questão dos feedbacks, né? A gente estimula tanto que as pessoas, a operação faça notificação de incidente, mas como que a gente dá esse feedback para a equipe daquela notificação, né? Quais foram as melhorias que a gente alcançou a partir daquela notificação? Quais foram os aprendizados que a gente teve dentro da organização de saúde, né? Então, essas três aí, eu acho que está dentre os top 5, vamos dizer assim. Lógico que temos diversas outras estratégias, né, que o próprio programa e o conjunto de ações vem nos trazer, mas que para esse fortalecimento de cultura de segurança, e estabelecer de fato uma cultura de segurança que a gente luta aí por anos, né, para se conseguir de fato isso. E a melhoria contínua que é constante, eu acho que essas três aí é um bom início para a gente estimular aí nas nossas organizações. Obrigada, Tati. Acho que sem dúvida, acho também, tem para mim, que a questão da educação, né? Porque a gente está formando a cada ano, novos profissionais que estão indo para o mercado, e apesar da gente ter também a inclusão dessa temática dentro das instituições de ensino nas grades curriculares, né, a gente ainda precisa pulverizar cada vez mais e sensibilizar e capacitar, qualificar esses profissionais para qualidade e segurança, e que isso faz parte também das iniciativas estava dentro já do escopo do núcleo do Programa Nacional. E tudo que você falou, né, acho que dessa tríade que você mencionou aí, da cultura não punitiva,
notificação, acolhimento, feedback, né? Que quanto mais rápido, melhor. Tudo isso é muito importante, mas tem uma dimensão que abraça tudo isso, que é a liderança, né? Se a gente não tiver uma liderança ativa, não tiver uma liderança colaborativa, apoiadora, acolhedora, e que entenda toda essa dimensão, a gente vai dar 2 passos para frente e 3 para trás, né? Então, eu vou lançar aqui para o João, para o meu amigo, para que ele responda, porque a questão relacionada à liderança, a participação da liderança na busca da cultura de segurança e estratégias para envolver esses líderes foi uma outra pergunta e que chegou para a gente. Eu sei que vocês têm muita interface com diretores executivos, né, com diretores de governança. Então, vocês sabem muito bem como é que a gente consegue. Qual é a leitura de vocês, João? Qual é a tua experiência? E o que você pode trazer de aprendizado aqui para a gente, para compartilhar experiências? Perfeito, Karina. O engajamento dos líderes, né, é um ponto primordial, né, de grande importância. Então, dá até para linkar com o que a Tati colocou, né? Quando você traz esse engajamento desde a alta liderança, né, de como entender a cultura, de como a gente pode transformar o ambiente, né, e tudo isso vai promover, né, a criação e manutenção de um ambiente seguro, principalmente para o paciente e para as equipes. E quando a gente fala de liderança, não necessariamente é somente ao executivo, ao diretor da instituição, né? Mas a gente fala da liderança assistencial, diretor assistencial, supervisor, coordenadores, né? Todos eles são peças fundamentais, né, da disseminação da cultura de segurança em si, né, nesse entendimento, nessa mudança de visão, né, de como você vai guiar suas equipes nesse novo olhar, né, nesse olhar não punitivo, nesse olhar estratégico de como eu vou trabalhar aqueles eventos adversos, como eu vou trazer, né, aquele evento adverso como aprendizado em si. E quantas estratégias para envolver esses líderes? Existem diversas, né, mas eu vou compartilhar 3 com vocês. O primeiro é o compartilhamento de informação, né, ou compartilhamento de dados em si, né? Então, você apresentar os dados e evidências claras dos impactos positivos da cultura de segurança, né, dentro da instituição é extremamente importante. Então, as equipes elas precisam entender, né, que o quanto a atuação delas está refletindo no dia a dia, né, tanto em números, né, como também em mudança, seja na melhoria da satisfação desse paciente, seja até mesmo na redução de custo, que a gente sabe que tem esse impacto, né, essa relação em si, né? Além, lógico, da redução do evento adverso em si, né? Um segundo ponto, uma segunda estratégia, é a conscientização sobre as consequências, né? Um ponto muito importante é que as lideranças e os seus liderados entendam que um determinado evento ele tem uma consequência, né, de um olhar da instituição, num olhar na imagem da instituição em si, né? Então, demonstrar essas consequências reais e potenciais ao paciente, né, aos funcionários, e quanto isso até mesmo reflete na reputação da própria organização é extremamente importante, né? Então, você já começa a mudar o olhar, né, das equipes, do impacto que isso tem no dia a dia. E o terceiro ponto é o reconhecimento dos esforços. O que seria isso? É você celebrar as conquistas dos esforços voltados para a melhoria em si, né? Conseguimos alcançar adesão, né, a determinado protocolo, ou nesse mês foi queda zero, cumprimos 100% da adesão ao protocolo de cirurgia segura, né? Então, esse reconhecimento dos esforços agrega muito às lideranças em si, né? Inclusive, a forma de sensibilização é bem importante. O IBSP, inclusive, atua até com metodologias ativas, com esse grupo de executivos, né, de instituições, trabalhando, inclusive, esse entendimento e, muitas vezes, análise, né, de mudança do olhar em si, né, acerca de um evento, né, de como poderia entender, interpretar, né, e criar uma nova tendência, aquilo que muitas vezes seria muito punitivo. Mas o que eu consigo trazer aquilo de aprendizado para a minha instituição como um todo?
Eu acredito muito que a questão do aprendizado organizacional, quando se tem um evento na organização, principalmente evento diverso que tem uma repercussão maior, né? Porque o ser humano ele está muito propício a olhar tudo que é ruim, tudo que é erro, tudo que é, né, catastrófico. Isso que sem dúvida nenhuma acho que agrega, mas a gente também tem que trazer os aprendizados, né? Aprendizado com tudo que não deu certo, e sem dúvida nenhuma que você colocou, celebrar o que deu certo também, né? O desempenho das equipes, porque senão a gente fica com um olhar muito negativista também, né? Então, o quanto que ao time multidisciplinar contribuiu, seja para algum protocolo, né, de meta de segurança, seja alguma linha de cuidado assistencial, algum protocolo assistencial, enfim. Então, acho que é bastante importante mesmo levar esse olhar para quem está lá na ponta, né? E aí, nesse sentido, já fazendo um gancho, eu não posso deixar de aproveitar a presença da Leiliane, que é farmacêutica clínica e que tem uma grande experiência aqui e vem agregando muitos os nossos projetos, e uma das questões relacionadas aí foi muito voltada, vou pular para metas, tá? Dentro da meta 4, então, no uso seguro de medicamentos, a gente sabe muito como essas intervenções, elas ajudam aí a prevenir, né, doenças, as questões relacionadas ao uso de medicamento, para mitigar sintomas. Mas é um desafio, né? A gente sabe que eu brinco, falo com a enfermagem, aí já tem os 10 certos, mas eu fico na dúvida se a gente faz os 5 primeiros, se a gente consegue cumprir todos eles, né? De forma efetiva. Deixa eu só fazer um parênteses daqui. Então, eu acho que não estou dizendo que não tem que ter, tem que ter sim, mas eu acho que a gente tem que garantir que eles sejam todos implementados. E o uso de medicamentos é um desafio, né, Leile? Então, queria que você falasse um pouco dessas estratégias, porque a gente recebeu também desafios relacionados ao uso de medicamentos, o que vem dando certo, quais são as principais dificuldades, enfim. Você deu uma pesquisada, deu uma olhada nas perguntas, vou deixar para você comentar. Ah, bom. Bom, prazer estar aqui. A gente sabe que o Programa Nacional de Segurança ao Paciente, ele institui que deve estabelecer algumas estratégias e ações de gestão de risco para a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. A gente pode implementar, a meta 3, né, só para deixar claro, e a gente pode implementar algumas barreiras para exatamente tentar e aumentar a segurança na prescrição de medicamentos. A gente pode implantar barreiras no sistema eletrônico, então fazer sinalizações de interação medicamentosa, sobredose de medicamentos, alarmes, checagem, dupla checagem também pode utilizar, mas um papel muito importante que a gente tem que pensar no momento de barreira da prescrição do medicamento, do uso do medicamentos, é exatamente envolver os pacientes, acompanhantes, os cuidadores, porque eles podem ser uma barreira muito importante, sendo que eles vão estar envolvidos em todas as tomadas de decisões do tratamento. Inclusive, no site do IBSP tem uma matéria chamada Erros de Medicação são frequentes e podem ser mortais. É preciso investir em estratégias de prevenção, que foi publicada em dezembro de 2023, que ele traz a importância da criação dessas barreiras, trazendo o número de erros que envolvem o uso dos medicamentos também. Então, é bastante interessante a gente começar a pensar nisso. E claro que vai depender muito do cenário do hospital, para a gente conseguir implantar essas barreiras. Então, é muito importante que o hospital, a instituição de saúde, consiga identificar quais são essas barreiras que ele pode implementar. Legal, vou até pedir para quem está nos assistindo, se vocês quiserem ir até a matéria lá no site, deixar seu comentário, ou aqui no chat também, quais são as barreiras que vocês têm utilizado na instituição de vocês, dentro do que a Leile colocou, né, dessas todas que ela mencionou, e que vocês têm percebido que teve melhora significativa ou desafio, coloque aqui para a gente também. E deixa o seu comentário, que vai ser bastante interessante e bacana a gente compartilhar essas impressões. E
E aí, a gente teve uma pergunta, uma só especificamente, a gente quis trazer para esse fórum, que está relacionada à Meta 2. E está muito. Quando a gente fala de comunicação, a gente sabe o quanto a comunicação é um problema. Não é só dentro do hospital, né? É fora, no ambiente de trabalho, é dentro de casa, é no ambiente profissional e não profissional, mas dentro da instituição de saúde, ela é crucial, né? E ela é uma das principais causas, né? De causas raízes, às vezes até de evento adverso com dano grave. E quando a gente fala de comunicação, a gente tem um fator importante que é o fator humano, né? Então, a força de trabalho, ela está intimamente ligada também, né, porque a gente está falando de comunicação também, principalmente entre pessoas, né, e erro de comunicação, além de ser uma meta central, né, a gente tem aí, eu queria entrar numa nuance relacionada aí à passagem de plantão, a trocas de plantões, e se a gente tem alguma... Vou direcionar para o João, se tem alguma ação, iniciativa para a gente reduzir esses riscos, especificamente nesse momento de transição de cuidado, porque transição de cuidado, então assim, se a gente junta comunicação, pessoas, transição de cuidado, a gente sabe que tem um potencial de risco muito grande, mas tem já algumas possibilidades da gente implementar melhorias, né, João? Sim, exato. Passagem de plantão seria um dos momentos mais dinâmicos, né, que nós temos e críticos, né, durante ali a assistência, né, porque é um momento que você tem uma equipe eufórica para sair, né, e passar as informações de imediato, e outra equipe querendo pegar e iniciar os serviços, então você tem ali um momento crítico, né? E é justamente esse momento que as equipes têm a oportunidade de repassar informações que são essenciais para o paciente, como o histórico de doença, né, daqueles pacientes que foram admitidos, resultados de exames, detalhamento de sinais vitais, aquele paciente que teve alguma alteração durante o plantão, né, um diagnóstico diferencial que ocorreu ali durante aquele período, intervenções, seja procedimento cirúrgico, seja alguma implantação de catéter, né? Então nós temos uma série de procedimentos em si que podem ter ocorrido ali e que é essencial essa informação que ela seja passada para o colega que vai dar seguimento, né? Inclusive existe um estudo que acredita-se que as falhas, né, nesse processo contribuem com aproximadamente 80% dos eventos adversos, né? Então, assim, a gente tem uma parcela bem alta de eventos adversos ligados justamente à falha de comunicação, né? Então, mediante a isso, pensando, né, de como pode melhorar, de como a gente poderia estar introduzindo boas práticas nessa dinâmica, né? Tem um estudo que foi realizado nos Estados Unidos comparando justamente essas trocas, né? As trocas individuais e as trocas coletivas. E esse estudo buscou justamente verificar qual modelo, né, seria mais seguro e efetivo, né, para garantir essa comunicação. Então, o estudo em si, ele sugere que fazer trocas de plantão de uma forma em grupo, né, ele promove uma menor taxa de interrupções, o que vai melhorar ali o fluxo de trabalho, né, e potencializar o impacto da qualidade da assistência e, lógico, a segurança dos pacientes e, principalmente, o desfecho desse paciente, né? A literatura nos traz que quando as equipes são interrompidas, né, diversas vezes, né, durante a troca de plantão, a eficiência ali das informações, elas acabam decaindo, né? Então, elas são prejudicadas durante, né, o plantão em si. O desafio é justamente você criar um ambiente propício para isso, né? Pensando aí nas enfermarias, né, nos ambientes de cuidado em si. Pontos positivos, né? Nós já temos algumas unidades ou alguns setores em si que trabalham com essa dinâmica semelhante. A exemplo da UTI, né? A UTI, grande parte dela já tem ali a dinâmica da visita multiprofissional, né? Então, dentro dessa visita multiprofissional em si, né, a gente pode fazer uma reformulação, trabalhar ali a finalidade das informações, ter um roteiro do que a gente precisa pontuar como maior impacto que precisa ser passado de plantão, né? Então acaba sendo um local que você já consegue visualizar a possibilidade de trabalhar essa melhoria em si.
né, de trazer essa passagem de plantão em grupo, né, que já tem comprovação que é eficaz, né, com uma dinâmica a ser estabelecida na instituição em si. Né? Então, isso daí cabe cada instituição, principalmente fazer testes, né, em unidades piloto e depois disseminar aí de uma maneira geral. Né? Mas a gente consegue visualizar uma possibilidade de como mitigar, né, muitas dessas fragilidades e promover essa melhoria em si. Eu acho que tem um viés aí nessa resposta, porque você é de UTI e a gente sabe que UTI, a equipe multidisciplinar sempre está lá agregada, né? A gente tem uma comunicação mais fácil. Eu quero ver esse trabalho fora do ambiente crítico, viu? Vou deixar essa resposta para uma próxima live, tá bom? A Leila falou um pouco sobre o uso de medicamentos, né, e de algumas possibilidades, mas uma das etapas principais aqui, e que a gente ainda encontra muitas dificuldades no uso seguro de medicamentos, né, na etapa da prescrição, né, Leila? Então, queria que você comentasse com algumas barreiras que a gente pode implementar especificamente nessa etapa da prescrição. Sem dúvida nenhuma que, né, a comunicação, como o João já falou, ela é fundamental e faz parte aqui desse processo, né, principalmente com o prescritor, que é o corpo clínico, mas eu queria saber do ponto de vista do processo farmácia, Leila, o que você tem aí para trazer para a gente como ferramenta prática, para a gente poder pensar na segurança do medicamento relacionado aí nessa etapa da prescrição. Como eu falei anteriormente, o eletrônico nos ajuda muito. Então, o sistema eletrônico vai ajudar a gente em todas essas barreiras. Então, como eu falei, a dupla checagem, por exemplo, onde você tem o profissional técnico de enfermagem no momento da administração do medicamento, acionar o enfermeiro para checar se aquilo está correto ou não. Então, a gente utiliza bastante, por exemplo, em drogas vasoativas, em drogas de alto risco. Além disso, a gente pode usar também como uma barreira no sistema em bomba de infusão, então falando ali, puxando um pouquinho de UTI, que também é a minha área, na bomba de infusão, você colocando alarmes na bomba de infusão, exatamente deixando, né, em ml, minuto máximo, pelo peso do paciente correspondente à droga, isso também é um medicamento, isso também ajuda bastante. São todas barreiras que a gente pode implementar até na rastreabilidade do medicamento também. Então, a própria rastreabilidade, no momento da dispensação, onde ele sai da farmácia e vai até a equipe de enfermagem, no momento da administração, tendo o código de barras, tudo isso faz parte. Como disse anteriormente, o que a gente precisa enxergar é exatamente o quão é o cenário do hospital para conseguir implementar todas as barreiras que a gente precisa ali para garantir a segurança do paciente. Mas na prescrição, olhando o farmacêutico clínico, fazendo uma análise de prescrição, não só técnica, mas uma análise de prescrição clínica, onde a gente olha definitivamente ali a prescrição do paciente, olha o prontuário, às vezes só tem uma dipirona, se necessário, para liberar. Mas na hora que a gente vai olhar aquela prescrição, o paciente não evacua vários dias. Então, ali, o farmacêutico clínico, ele vai ser uma barreira muito importante nesse momento para poder identificar também aquele medicamento que não está prescrito. Então, sempre lembrando, né, nos problemas relacionados aos medicamentos, que a gente tem que avaliar efetividade, a gente tem que avaliar necessidade e segurança do medicamento. São todas barreiras que a gente pode implementar no momento da prescrição médica. Aliás, hoje a gente estava comentando isso, não é, Leiliane? A gente estava falando do papel do farmacêutico especificamente para um processo que era relacionado à profilaxia de tromboembolismo venoso, então o papel do farmacêutico ali, mas não objetivamente, como você mencionou, viu uma dipirona prescrita, não termina ali, né? Então, hoje parece não, né? A gente tem visto cada vez mais a atuação do farmacêutico clínico em diversos protocolos, e aí, considerando aqui a questão do apoio que ele pode dar na prevenção, por exemplo, das lesões por pressão. Ora, mas como que o farmacêutico vai atuar? E atua sim, né, identificando aí quais são os medicamentos, né,
que podem potencialmente causar diarreia nesse paciente, ou que já estão causando. Então, pode ser um sinalizador também. A mesma coisa para queda, né? Para uso de alguns medicamentos que podem ser podem potencializar o evento. Enfim, então a atuação é multivariada mesmo, né? E quando a gente fala dessa atuação, tanto do profissional nos protocolos, que são muitos, né? Quando a gente fala de gestão de risco, a gente também traz o olhar da multidisciplinaridade, que, aliás, também falamos hoje em reunião de time sobre essa ser uma temática desse ano, né, da Organização Mundial de Saúde, que o enfoque, diferente do ano passado, que a gente trouxe o olhar do paciente, que não é menos, né, não menos importante, muito pelo contrário, mas a gente agora vai trabalhar, né, nessa campanha da OMS desse ano, a multidisciplinaridade, e eu não tenho dúvida que isso vai potencializar mais ainda o quanto ele é importante agregador para assistência à saúde de uma forma geral, né? Porque a gente vê multidisciplinaridade em todos os processos. Eu não consigo enxergar segurança se a gente não estiver falando de multidisciplinaridade, impossível, pelo menos a minha leitura. Então, eu vou pedir, assim, de forma geral, vou começar pela Tati, que está mais quietinha. A Tati fala bastante, mas hoje ela está quietinha. E para ela falar um pouco dessas estratégias que a gente pode envolver a equipe multi, Tati, para adesão dessas boas práticas de segurança, que seja protocolos assistenciais, que seja meta de segurança. Qual que é a tua leitura, Tati? Mas falando especificamente das equipes multidisciplinares. Quando a gente fala, Tati. Quando a gente fala de segurança, né? Então, desde que dos primórdios, né, na verdade, de segurança, a gente lá do Errar é Humano ainda, né, quando trouxe ali toda aquela publicação, a gente tratava o que era um erro médico, né? Até essa nomenclatura mudou ao longo do tempo, né? Então, agora recentemente também. Exato. Então a gente tem agora erro em saúde, mas por que é o erro em saúde, né? Porque a gente enxerga que é uma sequência de falhas, né? Que processos precisam ser alinhados, enfim. E isso envolve a atuação justamente de uma equipe toda, né? Dentro do cenário da saúde. Então, trazendo toda essa questão da portaria, dos núcleos de segurança do paciente, eu acho que a primeira estratégia aí que a portaria nos traz, o programa nos traz, é que o núcleo de segurança ele deve ser multidisciplinar, né? Ele deve ser multiprofissional, justamente para trazer o quê? A visão de cada um ali no seu planejamento, cada um dentro da sua atuação, de poder contribuir ali com as melhorias desse cuidado assistencial, né? E o que é um desafio também para dentro da qualidade da segurança do paciente e esse envolvimento da equipe multidisciplinar é que cada um ator dentro dessa equipe consiga se enxergar, né? Consiga enxergar a segurança dentro do seu plano de cuidados, né? E exemplificando melhor isso, por exemplo, a gente tem muito centralizado ainda na figura do médico, da equipe de enfermagem, essa questão da segurança e a própria adesão aos protocolos de segurança. Mas se a gente for olhar as práticas em si, por exemplo, o nutricionista, né? Como é que a nutrição hoje consegue se enxergar na segurança do paciente? Quando eu identifico o paciente, quando eu tenho a identificação de uma dieta, né? Quando eu participo ali da prevenção de lesão por pressão, né? Quando eu atuo ali junto com a comissão de pele, com a comissão de ferida no tratamento das lesões, quando eu faço uma orientação, por exemplo, ao paciente, né? A fisioterapia, né? A toda a questão motora, de prevenção, tanto de lesão por pressão, até o próprio tromboembolismo venoso, né? Como a Karina trouxe agora, que também é uma atuação multidisciplinar, que a gente tem a participação do farmacêutico clínico, a participação da enfermagem, a participação da fisioterapia muito atuante na prevenção desse protocolo. Então, assim, a gente tem diversos atores aí dentro, a psicologia com a comunicação, como o João trouxe, né? Além da comunicação entre equipe, a gente tem a comunicação com o paciente, com a família, né, que está ali também, e o envolvimento desse paciente, o quanto que é importante, né? E quando a gente fala de comunicação, abrangendo todo esse cenário, né? Então, o desafio é que essa equipe ela consiga se enxergar dentro desse cuidado, se enxergar dentro da segurança
e consiga contribuir, né? E aqui eu estou falando de equipe multidisciplinar e até equipe assistencial, mas quando a gente está dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, a gente tem outras equipes que não necessariamente estão ligadas dentro da assistência, mas que também participam e contribuem aí para a segurança do paciente, né? Dentro lá do centro cirúrgico, por exemplo, a equipe de higiene, né? Que está ali, que também participa ali da prevenção quando se fala de prevenção de infecção, né? Então, a gente tem aí um cenário, né? Trabalhar a segurança do paciente multidisciplinar e em várias dimensões, nas relações todas que a gente tem na unidade, e que isso é importante, é um desafio, né? Além também das tratativas dos eventos adversos, né? Então, trazer essas equipes para participar, para expor o que realmente a gente melhorou a partir daquelas tratativas. Então, esse direcionamento, né, que lógico vai ser pelo núcleo de segurança ali, dando, né, o caminho para essas equipes, eu acho que tem tudo para dar certo, né, e envolver ainda mais essa equipe. Legal, Tati. Acho que foi muito legal você ter falado, né, de toda a área assistencial, mas as áreas que também sobrepõem o cuidado, que são as áreas administrativas de apoio, que todos contribuem e muito, né, para esse processo. Um ponto que eu acho que vale lembrar, né, João, é a questão do dimensionamento da enfermagem, porque a enfermagem é um dos contingentes maiores, assim, de número mesmo, né, dentro das instituições hospitalares. Então, eu acho que esse é um ponto que também tem um impacto bastante grande, né, quando a gente fala também de multidisciplinaridade, mas com um olhar aí agora olhando só a categoria mesmo da enfermagem, mais especificamente o dimensionamento de enfermagem. Exato. Hoje nós temos, praticamente na maioria das instituições de saúde, né, os profissionais de enfermagem compreendem um maior grupo, né, então tem seu impacto ali no dia a dia, né, e esse cuidado em si, ele leva muito em consideração, até pela resolução do COFEM, né, a questão do dimensionamento em si, né, porque esse dimensionamento, de acordo com a complexidade de cada paciente, vai determinar muito o cuidado que as equipes vão prestar e o tempo também de assistência a esse paciente, né? Então, um dos pontos, né, para garantir tanto essa qualidade e segurança assistencial está ligado basicamente à relação, né, de 3 pontos fundamentais. O primeiro dele é a capacitação desses profissionais sobre as boas práticas de segurança, né? Nós precisamos levar em consideração que falar de segurança com as equipes, né, aqui a gente está direcionando aos profissionais de enfermagem em si, mas de uma maneira geral, como a Tati acabou de colocar, da multidisciplinar, né? Então, você falar sobre as boas práticas, principalmente relacionadas ali ao seu gerenciamento de risco, o que você tem de maior ocorrência, né? O que você faz para reconhecer esses riscos, as principais contingências que são aplicadas mediante aquilo, né? Então, você falar sobre isso, capacitar a sua equipe, né, sobre essas boas práticas é fundamental, né, dentro dessa questão em si, né? O engajamento em si desses profissionais, porque não adianta eu ter toda a parte de capacitação se a minha equipe não está comprometida, né, com o estratégico em si, né, com o plano estratégico da instituição. Então, eu preciso trazer esse engajamento do profissional de participar comigo, né, eu, quanto líder, quanto gestor, né, como eu vou trazer, como eu vou conquistar esse profissional, conquistar mentes e corações, né, a ter esse engajamento, né, a praticar o que eu consegui passar para ele ali no dia a dia, né? E o ponto do dimensionamento adequado, certo? Então, esse último ponto do dimensionamento ele é fundamental para as instituições, principalmente que buscam o atendimento centrado no paciente, né? Porque é através desse dimensionamento que vai evitar principalmente ali o acúmulo de funções, muitas vezes, a fadiga ou sobrecarga, né? Isso muitas vezes nós temos aí um sistema de saúde que, por hora, está sobrecarregado, né, seja pela sua estrutura em si, em rede, né? Então, quanto gestores, a gente precisa pensar na melhor forma de como readequar até mesmo a equipe para eu conseguir colocar em prática a segurança em si, né, o cuidado em si ao paciente, né? Como eu vou garantir esse cuidado seguro, mesmo nesse cenário de maior agitação, né, e muitas vezes até de um caos ali instalado. Então, como eu posso garantir isso? Então, esses fatores, né, eles reduzem
né, principalmente a ocorrência de eventos adversos ou quase erros. Né? Alguns estudos, inclusive, até já apontam essa relação, né, de determinar a prestação de serviço do cuidado seguro com o dimensionamento em si. Né? Então, essa correlação ela tem impactado justamente nessa prestação, de como eu vou conseguir fazer, né, conseguir estabelecer um processo de melhoria, um processo de cuidado frente às equipes que eu tenho ali. Então, essa adequação de pessoal leva o maior tempo do próprio profissional junto ao paciente, né, o que vai permitir ali que questões críticas, né, e soluções que afetem o cuidado desse paciente seja priorizado. Então, a gente precisa, de fato, ter esse olhar um pouquinho mais sensibilizado, né, para reconhecer de como está a nossa equipe frente às demandas, justamente para a gente colocar em prática tudo isso que a gente fala da segurança em si, né, para a gente trazer, né, dali da qualidade, conseguir operacionalizar isso no dia a dia. Legal, acho que a gente ainda tem muito a caminhar, né? Tem muitas melhorias ainda a se fazer. Obrigada, João. A Leile trouxe muitas barreiras, né? Muitos pontos importantes. Leile, tem alguma questão que você queria acrescentar, Leile? A gente já está chegando no finalzinho, mas eu quero ainda passar para todos vocês responderem essa pergunta com relação ao farmacêutico. Que você traz aí de contribuição? Então, os farmacêuticos, como a gente já sabe, eles podem minimizar esses Fora riscos. que nós todos somos fãs dos farmacêuticos, além disso. Sim, e eles podem minimizar esses riscos relacionados em todo o processo dos usos dos medicamentos. Então, o farmacêutico pode assegurar a adequação das prescrições, tanto no início do tratamento, na transição do cuidado e também na alta do paciente, quando a gente está falando de instituição de saúde hospitalar, garantir o fornecimento adequado desses medicamentos, identificar e resolver problemas potencialmente prejudiciais relacionados aos medicamentos, melhorar a adesão medicamentosa, notificar e investigar erros de medicação, assim como os eventos adversos, isso é muito importante, e também liderar e coordenar práticas seguras no uso dos medicamentos. Essas são algumas das funções que o farmacêutico pode ter ali, falando em segurança do paciente, mas concordo com o que você disse também, até quando a Tati falou da equipe multidisciplinar, que cada vez mais a gente está vendo a presença do farmacêutico dentro da equipe multi, nas UTIs, como o João falou, um farmacêutico está mais presente, porém na unidade de internação, até no pronto-socorro também, a gente tem que começar cada vez mais inserir esse profissional, que com certeza ele vem só para agregar na equipe, pensando na segurança do paciente. Legal. Antes de eu passar a palavra para a Adri contribuir, o Paulo está me chamando a atenção aqui, pedindo para o pessoal responder a nossa webinar aí, a pesquisa de satisfação, para vocês colocarem inclusive temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para discussão, convidados, então fiquem bastante à vontade, tá bom? E aí, Idri, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do posicionamento da qualidade para a segurança do paciente, e eu entendo que qualidade e segurança, elas são indissociáveis, né? E aproveitar para responder a pergunta da Maria Fernanda também, já emenda aí, ela pergunta para a gente quais são as principais estratégias para alavancar o processo de acreditação e imunidade hospitalar. Então, se você puder aproveitar e já emendar a resposta, a gente agradece. Tá bom, claro. Então, obrigada, falando um pouquinho aí. Maria Fernanda, pela pergunta. Desculpa. Imagina. Então, falando um pouquinho aí sobre essa relação da qualidade com a segurança do paciente, né? Vai muito de encontro com o que a gente vê em algumas organizações de saúde, a gente como consultor, então a gente às vezes pega alguns projetos que já nos perguntaram da importância e se realmente precisava ter essa equipe da qualidade, né, para começar a trabalhar de fato aí com essas questões relacionadas à segurança do paciente. E é uma relação fundamental, né? Porque quando a gente fala em qualidade, a gente foge
daquela relação de elevar aí somente a satisfação do paciente. Existem muito mais coisas englobadas aí, né? Então, a qualidade, quando bem encaminhada, bem aderida numa organização de saúde, ela também vai fortalecer a segurança durante todo o atendimento, por todos os setores que esse paciente vai ser encaminhado. E tudo isso vai contribuir não só para a eficiência do atendimento, mas para a excelência de todos os processos. E aí, como consequência disso, a gente vai oferecer para esse paciente menor risco, né? E vai melhorar cada vez mais a experiência desse paciente. Então, quando a gente fala aí desse setor de gestão integrada da qualidade, como algumas organizações têm nomeado, né, a gente precisa entender que ela vai atuar como um articulador, como um apoiador, um incentivador dos demais processos dentro dessa organização de saúde, que vão fazer esse gerenciamento de risco e o gerenciamento de todas as ações de melhorias também propostas durante todo esse processo, né? Então, a gestão da qualidade, ela é sim importante para assistência segura desse paciente, para assistência segura numa organização de saúde. Hoje em dia a gente ouve falar muito sobre o envolvimento do paciente dentro da sua própria segurança, assim como o envolvimento desses familiares, que eles vão atuar como um reforço para a prevenção de falhas, para a prevenção de danos, e isso vai fazer com que as pessoas elas sintam a importância da qualidade dentro dessa organização, né? Então, o que a gente precisa de fato entender é que a qualidade ela não é só um departamento, né, onde eu vou criar um setor. Ela é muito mais do que isso. São atitudes no dia a dia que devem ser monitoradas, discutidas, direcionadas o tempo todo e vai consequentemente promover essa sinergia e essa interação. E vai muito de encontro com o que todos nós já falamos aqui em algum momento nas nossas respostas. Então, o João, quando falou da liderança, a Tatiara, quando falou sobre as estratégias, né, de implementação, quando falamos também sobre a comunicação, a Meta 2, e a Tati também, quando mencionou sobre a equipe multi, que ela exemplificou a hotelaria. Hoje, esse papel da qualidade como articulador, incentivador e apoiador é mostrar também para os setores administrativos a importância dele dentro de uma organização de saúde, que sim, eles fazem parte da segurança do paciente. Então, a gente tem esse desafio muito grande dentro das organizações de saúde, né? Acho que em relação à segurança do paciente, qualidade, isso, aí eu entro já na pergunta, né, específica da acreditação, a pergunta, se não me engano, eu esqueci o nome da Maria Fernanda, que são as principais estratégias para alavancar esse processo de acreditação, né? Então, hoje, a gente também vê muito que as instituições de saúde, elas estão cada vez mais buscando por melhorar todos os processos e assegurar essa qualidade e essa segurança nesse atendimento. Então, cabe considerar, sim, que a acreditação, ela vai favorecer a cultura de segurança dentro da instituição, desde que implantada de maneira correta e de maneira efetiva. E por que eu falo isso, né? Porque quando a gente, o processo de acreditação, ele está longe de representar, e aí eu sempre brinco nas aulas que eu costumo dar, que está longe de representar apenas um certificado de qualificação onde a gente coloca na parede. Ele é muito mais do que isso, né? A gente precisa, sim, implementar estratégias que estamos falando aí há uma hora, né, que são ótimas, boas práticas e estratégias para serem implementadas, como os protocolos de segurança também. E quando a gente opta por uma organização iniciar esse processo de acreditação, eu sempre falo que eles optam por fazer uma escolha, que é mudar para melhor, porque o processo de acreditação é um caminho sem volta, é um caminho onde você aprende. Talvez você não consiga de uma hora para outra fazer todas as mudanças que você quer, né? Então é preciso ter muitas mudanças organizacionais nas práticas, né, como a Maria Fernanda bem colocou, ela exemplificou hospitais, mas existem o processo de acreditação para outras organizações de saúde, outros tipos de serviços. Então, é preciso fazer essas mudanças organizacionais, mudando a cultura organizacional, e toda essa mudança de cultura, ela precisa ter o envolvimento da liderança, que a gente também comentou um pouquinho aqui, ela precisa ser gradativa, ela precisa aumentar a maturidade organizacional aos poucos. Então, eu vou promover mudanças organizacionais, eu vou promover melhores práticas nos processos, no gerenciamento, na mensuração de dados internos. Eu também preciso promover mudanças no comportamento dos profissionais, envolvendo esses profissionais, fazendo a promoção e desenvolvendo eles frente àquilo que precisa ser considerado como uma mudança organizacional e uma mudança de cultura institucional, e isso tudo vai me gerar impactos, né? Impactos tanto na satisfação do paciente, o reconhecimento do público, mas é muito mais do que você entrar para o processo de acreditação
especificamente para ganhar o selo de qualidade. Isso tudo acaba sendo uma consequência, né? Mas todas essas boas práticas são ótimas estratégias aí para alavancar esse processo e uma organização de saúde ser reconhecida com acreditação. Muito bom, muito bom. Está super respondida. Deixaram uma pergunta aqui para eu finalizar, que era relacionada aos desafios daqui para frente, né? Acho que eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, porque, na verdade, acho que todas as questões que nós abordamos aqui, a gente respondeu um pouco. E aí, na verdade, eu vou convidá-los a fazer uma reflexão, que foi uma aula que eu dei agora no começo da tarde, porque hoje foi dia 1º, então a gente foi muito solicitado, a gente foi um dia bastante intenso, e foi muito bacana, foi uma aula para uma grande rede de hospitais, né, tinha muita gente conectada, e eu trouxe todas essas nuances que foram mencionadas aqui, relacionadas ao Programa Nacional, as metas de segurança, plano de segurança, as questões de notificação, e eu gosto muito de fazer paralelos, né? Então, olhar uma história, um contexto e tentar entender o paralelo disso com relação ao meu processo. Então, nessa aula, eu trouxe um pouco sobre as Blue Zones, que são as zonas azuis, né? Então, para quem não conhece, são 5 lugares no mundo em que as pessoas vivem muito, né? Mas quanto muito? Vivem 100 anos, vivem 95, passam de 100 anos, mas elas não chegam lá nos 100 anos, né? Assim, sem qualidade de vida. Muito pelo contrário, são pessoas altamente ativas, que não chegam com demência, né? Você fala, chega lá com 100 anos, mas você não fala lá com cré. Mas não é isso, né? As pessoas chegam bem aos 100 anos, ativas, se movimentando, com qualidade de vida. E quando a gente... Esses são locais especificamente no mundo em que são estudados há mais de 20 anos, né? Uma história semelhante, né? Faz mais de 20 anos que a gente estuda segurança, então aí é meu paralelo. Então, poxa, faz 2 décadas que se estudam isso. E aí, quais são os diferenciais? Nossa, tem muita coisa importante lá e relevante. Alimentação saudável. Fala, puxa, mas alimentação saudável é meio que óbvio que a gente vai ficar bem quando a gente come bem, né? Atividade física, as pessoas se movimentam, as pessoas têm um senso de pertencimento dentro do grupo em que elas vivem, né? As pessoas são muito respeitadas, principalmente os mais idosos, até porque a gente está falando de uma comunidade que tem mais idade, né? Que são longevas. Então, o mais importante de tudo isso é que elas têm um propósito. E o que eu quero chegar com toda essa história, né? Na verdade, a gente já sabe o que a gente precisa para ter longevidade, para ter uma vida com qualidade no decorrer do que a gente vive. Mas não necessariamente mesmo que a gente saiba qual é a receita, ela às vezes não dá certo, né? Porque a gente, ainda que soubéssemos aí da forma como eu tenho que fazer, a gente talvez não consiga implementar em sua plenitude, né, em sua completude. Então, na segurança não é diferente. A gente sabe que a gente precisa ter o núcleo de segurança, que a gente tem as metas de segurança, que a gente precisa implementar esses protocolos, que precisa do apoio multidisciplinar que a gente já falou aqui, que a gente precisa implementar barreiras confiáveis, mas isso não é uma receita de bolo também. Então, e a gente tem um propósito, né? Que é reduzir danos e eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Então, o propósito é o mesmo, assim como eles têm dentro de um senso de comunidade. A questão do pertencimento é o que eu preciso levar, é que eu preciso passar para o meu colaborador, para ele se sentir pertencente àquele grupo, para ele notificar. Porque se ele achar que ele não tem nada a ver com isso, ele não vai notificar, ele não vai ser acolhido. Então, tem a questão, né, da interface com a liderança. Então, tudo que a gente já falou aqui é um pouco das Blue Zones. E aí eu brinquei nessa aula e falei, agora a gente tem que pensar e refletir quais são as Blue Zones da segurança. Como é que a gente pode fazer? E cada um vai ter um jeito. Então, os hospitais são diferentes por estruturas, pessoas, processos, cultura. Então, a gente vai ter que realmente construir cada um a sua instituição, cada um o seu processo, para a gente poder chegar no denominador comum e a gente alinhar esses propósitos todos, que são os mesmos, que é garantir qualidade assistencial. Antes que eu tome bronca aqui, deixa eu passar um recado para vocês,
Primeiro, queria agradecer muito a todos que estiveram conosco. Obrigada por ter compartilhado aí as perguntas que vocês nos mandaram, aos todos os consultores, Leiliane, Adriana, João, Tati, obrigada pela participação. Para quem é fã do Dr. Lucas, ele vai dar uma aula dia 3 de abril, ele vai lançar um curso aqui do IBSP, Desafios na Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente, vai ficar 48 horas disponível, aberto, lá no nosso portal, no ibsp.net.br, a partir do dia 3, tá? E depois a gente vai deixar ele aberto por 48 horas, como eu mencionei. Então, aproveitem o conteúdo. Obrigada pela participação de todos. Quem ainda não respondeu a nossa pesquisa, a gente vai agradecer muito. E eu acho que eu passei todos os recados. Deixa eu ver aqui, sim. Vou fazer um videozinho para colocar lá nos stories das redes sociais. Então, por favor, quem assistiu, quem está lá, manda um recadinho, marca a gente, deixa seu comentário e a gente vai agradecer muito, tá bom? Um grande beijo para todos e uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.